A gente tem agora um prazer de chamar o nosso próximo palestrante, Rui Jobim, que vem falar para a gente da importância da gente se comunicar, apesar de toda essa importância da tela e da imagem, porque o Rui vem falar com a gente a partir do rádio. Então, muita gente, a gente às vezes está muito contagiado e contaminado, como disse a Rosana, pelas imagens, e agora o desafio é a gente olhar para além das imagens e ouvir pela voz. Rui, muito bem-vindo. A minha conversa aqui, ela prolonga um pouco o que a Rosana está falando também. Interessante. Complementa. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia. Não sei se é bom dia, já boa tarde, mas bom dia. Tudo bem? Meu nome é Rui, eu sou comunicador de rádio há 35 anos e há 25 anos eu sou dono da escola de rádio. Escola, rádio. Descobri nesse tempo todo que o comunicador é um professor e o professor é um comunicador. Mas aí, inclusive, sensacional o bate-papo da Rosana, né? Muito legal. Com isso, eu descobri que eu vou usar mais emojis e vou sentar no rabo, que é fundamental isso. Aprendi que sentar no rabo é manter tudo para respirar melhor. Então, já vamos fazer isso. Bom, gente, minha pergunta é, nós estamos fazendo o suficiente? Nós, que eu digo, nós professores. Nós estamos fazendo o suficiente? A gente sabe o que tem que fazer, mas fazemos o suficiente? Talvez não. Mas também não é problema. É solução. Eu fiquei muito impactado com o que a Rosana falou agora, porque ela fala de uma coisa mais humana, né? De uma tecnologia mais humana. E isso é muito importante para o comunicador. Isso é muito importante para o professor. Então a pergunta é, nós estamos fazendo o suficiente? Por que não estaríamos, né? Por conta da velocidade, as mudanças tecnológicas. E agora? Você pode reparar que a cada 2 semanas nós temos uma mudança muito forte, tanto pela rede social, quanto pelos aplicativos que nós seguimos e usamos. Então, não tem como você ficar sempre atualizado. Nós estamos sempre atrás. Então, vamos ver. Bomba. Informações chegam de todos os lados. A informação chega de todo lado. Você está dormindo, você está perdendo tempo e recebendo informação que você não conhece, que você não sabe. Você não tem noção do que está acontecendo no mundo enquanto você dorme. Então, ontem, a informação de poucos para muitos com hora marcada. O que eu estou me referindo? Eu estou me referindo ao seguinte, que era muito comum você ter, em qualquer cidade, em qualquer país, um jornal, rádio e televisão. Jornal, rádio e televisão. Eram poucas pessoas falando para muitas pessoas, somos nós aqui. E isso aconteceu da seguinte forma. TV à noite, opa, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Não, eu quero ontem ainda. TV à noite, Jornal Nacional. Vamos voltar um pouquinho lá para trás, né, quando a avó da gente falava do repórter, né? Vamos ouvir o repórter. Não fala nada, vamos ouvir o repórter. Quem já não ouviu isso? Fica quieto, menina, vamos ouvir o repórter. É porque ali aconteciam as notícias. Não havia mais notícia em outro lugar. Tudo acontecia ali. Parece que estava combinado, né? Não pode ter mais notícia se não for ali à noite. Aí veio o repórter Esso. Por isso é que a sua avó falava, vamos ouvir o repórter, porque era o repórter Esso ainda, com aquela galera lá da Rádio Nacional, muito antiga. Mas não deixava de ser à noite. A partir do Jornal Nacional, que completa 50 anos agora, nós temos o silêncio. Olha o repórter. Mas aí o que acontecia depois do repórter? Nada, não tinha mais notícia. Simplesmente nós íamos dormir saciados de informação. É ou não é? Eu já vi o repórter, já sei tudo o que aconteceu, então eu estou bem informado. Posso acordar bem informado. Muita coisa por trás disso, né? Primeiro que um jornal tem que ter uma hora marcada, para começar e para terminar. Então você tem aí, por exemplo, 40 minutos, onde você vai ter toda a informação
que aconteceu no dia, aconteceu no mês, enfim. Você tem o Jornal Nacional à noite. Você dormia saciado de informação. Você acordava e ia para onde? Para a banca de jornal. Lembra como é que ficava cheio de gente vendo o jornal? Era um congestionamento. O jornal está ali, ó. Jornal pela manhã. Congestionamento na banca de jornal. Lá estava você vendo e tentando ver. Aí você queria comprar o jornal para ler aquela matéria que você já tinha visto antes. Mas você comprava o jornal porque ali tinha editoriais que você gostava, etc. E o rádio, durante o dia, na verdade não tinha muita notícia e tinha muita música. Por que o rádio, nessa época, e nós estamos falando aqui no final da década de 70, início dos anos 80, por que o rádio tocava muita música? Você pode pensar que é simplesmente porque o rádio toca música. Não é bem isso. Quando a Rádio Nacional fez muito sucesso, e em 1950 chegou à televisão, toda a publicidade saiu do rádio e foi para a televisão. O rádio teve que se inventar. O rádio teve que se reinventar, como tem se reinventado ao longo de quase 100 anos. O rádio se reinventado, o que aconteceu? O que é mais barato? Você tem uma novela com 30 radioatores, 3 orquestras tocando na Rádio Nacional. O que é mais barato? Isso tudo ou música? Eu vou tocar música, é mais barato. Então eu toco música, eu toco 14 músicas e eu tenho 1 hora de programação. As rádios começaram a escolher então quais as músicas que elas iam tocar por conta dos ouvintes. Aí surgiu a Mundial, quem lembra da Rádio Mundial, Rádio Tamoio, enfim. Rádio durante o dia, pouca notícia. E a notícia ficava mais para a noite mesmo. E hoje? Hoje nós temos a informação de muitos para muitos, sem hora marcada. Muitos para muitos, ou seja, qualquer um aqui pode fazer notícia. Qualquer um. Não estou nem me referindo a fake news ou algo parecido, não. Estou falando de notícia. Você pode replicar notícias. Agora aqui, nós conversando aqui, nesse bate-papo, quantas notícias estão acontecendo lá fora? Quantas novidades estão acontecendo e a gente não está com o celular na mão agora para saber. Então, são muitos falando para muitos. E esse on demand? O on demand é sensacional. O on demand você não tem mais aquela hora marcada. Você vê, você ouve a hora que você quiser. Resultado, a vida real na escola é mais chata que a vida virtual, que também é chata. A gente ouviu aqui a Rosana falar sobre isso. Também é chata. E o professor, não é chato? É chato. O professor educa. E desde quando educar é legal? Não é. Educar é chato. Exercício é chato. Estudar é chato. A gente precisa fazer alguma coisa. Pularam 2 aí, ó. Bom, desde 1983 eu sou comunicador de rádio. Muitos anos. Aos 6 anos eu decidi que eu ia ser locutor de rádio. Não sabia como funcionava a rádio, não sabia como funcionava programação musical. Eu achava que o locutor fazia tudo. Depois eu descobri que não, que era muito complicado. Então, em 83 eu entrei no ar pela primeira vez. Em 94 nós criamos a escola de rádio. E agora, em 2015, a gente transformou a escola de rádio em ER+. Tá feia a coisa. Ei, é para trás. Ó, ER+. Nós colocamos um mais ali na escola de rádio, por quê? Por conta da tecnologia, por conta de tudo que a gente tem que informar para os alunos, e eles não aprendem nas faculdades. Então, o nosso programa de aula, ele é muito mais que uma faculdade. Por quê? Porque ele realmente pega lá. O que aconteceu na semana passada, nós pegamos aqui e ensinamos como esse aluno deve fazer para, então, entrar no mercado com calma, entrar no mercado com segurança. Então, esse mais aí é plural. É tudo que vai acontecer daqui para frente. Agora eu tenho a ER+. A escola de rádio passa a se chamar ER+, por conta disso. E não formamos mais locutores. Nós agora estamos formando comunicadores, que é muito mais difícil. Aí bom, vocês viram, eu virei professor. Virei professor, mas eu nunca tive
Primeiro, tudo foi novidade para mim, né? Ser dono da escola de rádio não foi uma coisa que eu queria, que aconteceu. Foi acontecendo e acabou dando certo. Nós já formamos muitos profissionais de rádio e TV e, virando professor, eu descobri que não há diferença entre comunicar e ser professor. É basicamente a mesma coisa, porque, enfim, a intenção é a mesma. Quantas vezes nós fomos obrigados a entrar no ar ou em sala de aula com as nossas dores? Quantas vezes você não queria dar aula, não tinha condição de dar aula, e na verdade você tem que entrar na aula, tem que entrar em sala para dar aula por conta de uma série de coisas, por conta de agenda. E o comunicador? Você acha que um cara que fica 40 anos no microfone nunca teve um dia ruim? Ele sempre teve um dia ruim, sempre tem dias ruins para todos nós. Mas, afinal de contas, o que o ouvinte quer? O ouvinte quer aquele comunicador que responda a ele, que seja igual ao comunicador de ontem, que seja igual ao comunicador de amanhã. E o professor a mesma coisa, não dá tempo de abaixar a cabeça. A gente sabe que todo mundo tem problema, mas ser literalmente um personagem pode ser a solução. Como é que nós vamos ser personagem para não se abater com problemas na sala de aula? Como é que a gente pode ser personagem para levar para o nosso ouvinte, aluno, a melhor informação possível? Personagem, ser um personagem. As dificuldades são muitas, mas nós temos que vestir o personagem, entrar em sala de aula como se nada tivesse acontecendo de ruim, e a mesma coisa em rádio. Você entra em rádio, entra no ar na rádio, como se você não tivesse problema. Agora, como assim? Personagem? Eu vou acreditar que o meu professor, afinal de contas, é personagem? Eu posso acreditar nele, ele sendo personagem? Eu posso acreditar, por exemplo, no professor que é meu amigo, no radialista que é amigo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou abrir esse copo d'água, por exemplo? Então, assim, por favor. Obrigado. Então, se o professor é meu amigo, ele não pode ser personagem. Se aquele comunicador é meu amigo, ele não pode ser personagem. Mas aí vem toda a história. E essa história é interessante, porque hoje a gente não está mais usando o personagem. Você sabe por que nós estamos mais usando o personagem? Por conta do YouTube, por conta dos digital influencers, que a Rosana falou aqui agora, por conta do Whindersson Nunes, por exemplo. Vocês acham que o Whindersson Nunes é um personagem? Não é, ele é o que ele é aquilo ali, e é por conta disso mesmo que ele faz sucesso. Então, se o comunicador for ele mesmo, ele faz mais sucesso, ele fica mais humano. E se o professor for ele mesmo, ele também fica mais humano. E é aí que a gente começa o bate-papo sobre o professor mais humano. É importante você... Bom, ser um funil de informação, é aí que começa toda a humanidade do professor. Ser funil de informação, ou seja, você precisa saber o que o seu aluno está precisando, porque aluno não é igual um ao outro, né? E vocês já devem ter ouvido falar muito isso, né? Uma fábrica que os testes são iguais para todos, as aulas são iguais para todos, a avaliação é igual para todo mundo, e não é, né? Acaba não sendo. Isso já está passando, já está ficando até meio chato da gente dizer, porque acaba peso no ombro muito grande da gente. Bom, quando a gente vê que o aluno, que a gente acompanha lá atrás, ele cresce, ele vai para o mercado de trabalho, a gente fica feliz. Saber que aquela criança chata, aquela criança que não estudava, cresceu, se tornou homem, se tornou mulher, tem filhos e filhas. Isso é muito interessante, é muito legal para o professor. Eu tenho certeza que já aconteceu aqui com vocês. A mesma coisa comigo na escola de rádio. Eu me envolvo quando cada aluno meu entra no mercado de trabalho. Eu acho muito interessante, acho muito, muito bom quando eu ligo a televisão e vejo um repórter que estudou com a gente, a Fernanda Gentil, fez o nosso curso. É legal ver a Fernanda hoje, o sucesso que ela tem. Ela fez a escola de rádio também. Então é isso. Eu imagino como vocês se sentem
quando vê que realmente algum aluno desabrochou. O aluno foi para o mercado. Isso ninguém conta, né? É muito mais fácil você olhar para o professor e falar, olha, vocês estão atrasados, vocês não estão com a tecnologia na mão, vocês não estão fazendo o suficiente. Mas não, eu entendo vocês porque eu também sou professor e penso assim. Agora, vamos tirar um pouco o peso dos nossos ombros, porque todo mundo já sabe que tem que ser com a tecnologia. Todo mundo sabe que tem que ser com carinho, com amor. Afinal de contas, vocês não estão aqui obrigados a estarem aqui. Vocês estão aqui porque vocês quiseram estar aqui, para pegar mais conteúdo, para arranjar mais conceito. Isso é fundamental. Agora, tirar o peso do ombro também é fundamental. Afinal de contas, nós precisamos... Estava ali escrito curadoria. Nós precisamos ter a informação para passar essa informação já diluída, já moída, para que os nossos alunos possam entender a informação. E aí sim, se você parar para pensar na sala de aula, eu acredito aqui que 80% deva ser professor, na sala de aula nós já fazemos isso. Nós já percebemos que um é diferente do outro. Não precisa você... tratar todos iguais. A gente automaticamente vai tratando já essa diferença. Isso é muito legal. Essa curadoria que eu estou falando é você passar para o aluno aquilo que ele pode entender, aquilo que ele deve entender, e não geral para todo mundo. Bom, então nós precisamos de ajuda para ajudar. Ou seja, qual ajuda que a gente precisa para ajudar o aluno na sala de aula, ajudar o nosso ouvinte enquanto em rádio. Nós precisamos saber o que fazer. E aí, como eu vou fazer se eu tenho culpa? E aí, como eu vou fazer se eu tenho peso no ombro? E aí, como é que eu vou fazer se todo mundo diz que sala de aula é tudo igual? Sim, eu tenho uma foto da sala de aula de 1950 alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês. Bom, não existe um aplicativo pedagógico na internet. A gente paga caro para a internet, mas a gente não tem um aplicativo pedagógico. Então, o que acontece? Claro, nós temos muitos aplicativos que ensinam matemática, youtubers ensinando várias matérias, mas eu não estou falando isso. Eu estou falando que você acha que ali, no meio da aula, escondidinho, o aluno vai estar procurando algum aplicativo para que ele estude, para que ele saiba mais a matéria? Não, ele está no celular ali, ele está, na verdade, num mundo paralelo. Você fala uma coisa, escreve uma coisa no quadro, bota uma coisa no vídeo, e ele está tendo outra informação de uma outra coisa que nada tem a ver com isso. Então, a gente tem que ajudar. Óbvio, nós somos professores. Se a gente não quisesse ajudar, a gente não seria professor. Mas, certamente, já ouviram dizer que a escola nos empobrece. E sim, empobrecia há um tempo. Empobrecia porque você ia para a escola, tinha a mesma informação, recebia o mesmo carimbo, depois passava para outra série, era o mesmo carimbo, depois aquilo ali. Se tirou uma nota positiva, passa de ano. Se não tirou uma nota positiva, vai repetir aquela mesma história e não vai mudar nada. Quer dizer, você pode ser um gênio, mas os professores não entendem você. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Bom, conteúdo exigido, aplicado e avaliado da mesma forma para todos. A gente precisa tirar esse peso dos ombros. Olha uma sala de aula, 1923. Eu peguei essa foto de uma sala de aula de 1923, porque foi nesse ano que o rádio começou aqui no Brasil. 1923. A primeira transmissão foi em 1922. E a Rádio Sociedade do Brasil, com Roquete Pinto, começou em 1923. Olha a sala de aula. Se eu boto essa foto colorida, podia dizer que era agora, de 2000. Mas e a nossa cabeça? A sala de aula pode estar como for, mas e a nossa cabeça? Ela está em 1923? Claro que não. Bom, nós estamos usando de forma correta? A pergunta é, nós estamos usando a tecnologia de forma correta? Ou será apenas uma camada digital? Porque é fácil, né? Gente, olha, estudem o capítulo 12, ou então nós temos aqui na sala de aula virtual a matéria que vai ser exigida na próxima aula. Nós fazemos uma sala de aula invertida, os alunos estudam em casa para bater um papo com a gente. Mas isso é suficiente? Não seria isso só uma camada digital?
Então, vamos definir alguns padrões que podem acontecer. Pode ter uma solução mais legal para a gente chegar ao aluno não sendo chato, não sendo aquele professor que toda hora pede a mesma coisa, que avalia da mesma forma todo mundo. Bom, celular na mão. Será que não é possível o aluno ter o celular na mão? Claro, né? Olha o perigo aí. Você agora deve estar pensando, ele está louco, né? Mas não, é uma solução. O celular na mão, ele pode ser útil para que você possa compreender a cabeça do seu aluno, você possa compreender aquilo que ele está pensando e voltar mais, e abraçar seu aluno e dar carinho. Isso é importante. O celular na mão pode ter liberdade. E essa liberdade, ela pode ser libertinagem, né? Como se fala por aí. Mas por quê? Qual a grande vantagem do celular? É você dizer para o seu aluno o seguinte: nós estamos compreendendo você, nós estamos do seu lado e nós precisamos andar juntos. Não é pegar o celular, jogar no chão e pisar, como tem alguns professores que fazem no YouTube, né? Ninguém fez isso aqui não, né? Mas ó, imagine o número de celulares que tem no Brasil. Imagine sala de aula, quantos celulares tem e você talvez nem saiba. Como nós vamos proibir isso? A tecnologia, ela é insana, ela não pede licença, ela chega e pronto. Não tem mais o espaço, a tecnologia vai para todos os lados. Como que nós vamos sugerir que o aluno tenha somente um espaço? O professor, que para o aluno, aquele professor pode saber menos que ele, porque o professor não sabe usar os emojis, o professor não sabe as gírias da internet, o professor não sabe mandar um WhatsApp direito, mas o aluno sabe muito mais que você tudo isso. Então, por que a gente também não vai, então, ao encontro desse aluno, para que ele possa nos auxiliar, e aí sim, fazer um círculo fechado, aluno e professor. O que os professores estão dizendo? Como sempre acontece, ele entra em sala e já fica olhando para a mochila. Ali tem um celular. A senhora Arminda do Rio de Janeiro. Desconfiava, mas agora tem certeza. Ele está com a mão no celular, ou o celular na mão. Ele sabe as respostas de tudo que pergunto. Com certeza é o celular. É verdade. Só tem um detalhe aqui, ó. Os depoimentos são apenas para fins ilustrativos e não aconteceram. Ou seja, mas quem nunca pensou isso em sala de aula? Quem nunca percebeu que o aluno, eu muitas vezes dando aula, eu digo assim, eu não sei, eu não me lembro agora a data da primeira transmissão de rádio no Brasil. Aí um rapaz lá do fundo, professor, 1922. Eu falei, valeu, internet. Porque ele sabe mais do que eu. Quem vai dizer que não? Então, ó, você acha que o professor ainda pode estar no pedestal? Essa é a pergunta do dia aqui. Você acha que o professor ainda pode estar no pedestal? E eu acho que não, claro que não. Mas eu tenho certeza que vocês não estão mais no pedestal. Se vocês estivessem no pedestal, vocês não estariam aqui para ouvir coisas diferentes. Então, só o fato de vocês estarem aqui significa que não há pedestal para o professor. Hoje ele tem que descer do palco e literalmente se juntar aos alunos. Aí sim, você tem que avaliar a sua comunidade, porque é difícil você dar aula nas comunidades. Eu sei o quanto é difícil. Ontem, passando por uma banca de jornal, eu vi que mais um professor foi assassinado. Mais um professor foi morto. Não precisa dizer onde. Avalie o seu desempenho. Tá, quantas vezes você já ouviu isso? Avalie o seu desempenho. Mas vocês também não avaliam o seu desempenho? Quando acaba uma aula, você não avalia, você não para pensar? Eu acho que está faltando um pouco de humanidade também nessas cobranças, né? Bom, o que precisam sentir? Eles precisam sentir parte de um todo. Vai ficar bem claro isso, né? Assim farão parte de um todo, ó, autorizar o celular e as habilidades colaborativas. A autorização do celular é um perigo.
É um perigo. Você saber se aquele aluno ali realmente está estudando aquilo que você está propondo em sala de aula, é muito difícil. Eu entendo, mas é uma solução, é um caminho. E não tem mais volta, gente. Ninguém aqui vai querer brigar com a tecnologia. Bom, a produção de mídia nas escolas ajuda nessa colaboração. Então você pode ter, por exemplo, um programa de rádio dentro da sua escola. O que vai acontecer? Você vai ter o conteúdo de aula sendo usado com criatividade pelo aluno. Quem sabe fazer também um podcast? Agora era para entrar aqui podcast. Bom, fazer programa de rádio, quantas rádios já existem na sala de aula? Ah, tá. Bom, a criação de podcast exige pesquisa e exige também uma comunicação por parte dos alunos. Olha só, quantos podcasts existem hoje no mundo? Não dá para a gente saber disso. Quantos estão sendo criados agora? Também não dá. Então, por que a gente não pega a matéria chata, a matéria que é maçante para o aluno, e manda eles fazerem a matéria, e daí transformar em podcast, e botar no ar, e fazer vários episódios sobre ciência, sobre matemática, língua portuguesa, eu não sei mais o que vocês ensinam, mas é importante que vocês tenham na cabeça que não pode ser apenas uma apostila, não pode ser apenas um livro, eles precisam colocar a mão na massa. Essa foi a minha estratégia na escola de rádio. Não adianta só a parte teórica. Nós botamos o aluno para fazer a prática. Nós botamos eles para fazerem rádio, fazerem podcast, falarem do próprio conteúdo, imaginarem o mundo como era no descobrimento do Brasil, fazer uma pequena novela sobre o descobrimento do Brasil, sobre ciências, por exemplo. Fazer novela, pequenas novelas, pequenos episódios de 10 minutos, 15 minutos, mas com eles produzindo e vocês avaliando. Por que não? Colocar alunos para pensar. É o sonho de todo mundo, não é? Botar o aluno para pensar. Porque ele fica olhando para você, você dando aula, ele fica olhando, você não sabe se ele está olhando, gostando, ou se não está gostando, o que ele está pensando. Prática nas aulas. Vamos reunir aqui grupos, 3 grupos de 5, 15, 20. Nós temos então uma rádio para produzir. Quem vai produzir o conteúdo? Quais serão os programas? Vamos falar de quê? E no entanto você está despejando o conteúdo neles. E eles estão brincando. Podcast na escola. Acreditem, é a solução, é o caminho. Agora o podcast está com força total, né? Até a Rede Globo já está com podcast em tudo que é... Todos os comunicadores já estão com podcast. Mas é muito bom. E eu tenho medo de apertar isso aqui. Gente, não era agora a selfie. Mas vamos fazer uma selfie? Vamos fazer uma selfie. Cadê o telefone? Está aqui. Vamos fazer uma selfie? Não era a hora da selfie não, tá? Mas eu preciso fazer essa selfie. Vamos lá. Quem ajuda? Você quer luz? Por favor, pode acender a luz, por gentileza? Também me pegou de surpresa. Pode acender a luz? Ela está correndo lá. Acende a luz. Foi surpresa para mim também. Mas é que dizem que quem sabe faz ao vivo, é assim mesmo. É agora. Opa, ficou bonito. Vamos lá então. Vamos lá, Marta, também. A gente tem que juntar. Está filmando. Mas está valendo, ó. É isso. É hora da selfie. Pronto, gente. Obrigado pela selfie, obrigado pela filmagem. Vamos? Não acabou, não. Quando acabar, eu peço. Entendeu? É que misturou tudo aqui. Não era hora disso, tá? Mas tudo bem. Eu quero que vocês batam palma agora. Vamos lá. Deixa eu explicar. Um minutinho só. Eu vou pedir quando for para bater palma mais uma vez. Vamos lá. Tecnologia. Eu vindo para cá hoje, um carro bonito, porque a organização aqui é bacana. Carro bonito, carro novo. E eu no carro. O carro tinha tudo tecnológico. Na verdade, era um computador com 4 rodas. Vindo para cá. E ele ouvindo rádio.
Ele perguntou se o som estava bom, eu falei, bom, o som está bom, tá bom. Quando entrou aqui no túnel acústico, depois no outro túnel maior, o rádio parou. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, tanta tecnologia, e o rádio entra no túnel e para. Você está percebendo aí que nós estamos um pé aqui e um pé lá na tecnologia? Nós estamos um pé ainda atrás e um pé na tecnologia. Nós ainda estamos usando ferramentas na sala de aula aqui, mas tendo que estar pensando aqui também. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, porque é um roda ruim. E esse momento, ele pode ser ruim. Mas é aí também que a gente cresce em criatividade. A dica que eu dou para vocês é, façam rádio nas escolas. Façam podcast nas escolas. Conversem com seus alunos. Dê uma atenção especial para aquele aluno bagunceiro. Ele pode ser o Whindersson Nunes de amanhã. Ele pode ser seu chefe amanhã. Sei lá. Bom, enfim, agora é hora de bater palma. Obrigado. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, é só mandar um recado. Queria agradecer a todos do Ler Conecta que me convidaram. Beijo, uma boa vida para vocês.